Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o 10º domingo do tempo comum. Então, depois de tantas solenidades, que nós tivemos durante toda essa caminhada, hoje nós retornamos então ao tempo comum. Aquele tempo onde nós vivenciamos diariamente junto de Deus. Porque festa é bom, mas nós temos que voltar para a nossa atividade, para os nossos compromissos, é isso que a igreja nos coloca também. Então nós vivenciamos tantas solenidades, tantas festas, e hoje nós retornamos então ao 10º domingo do tempo comum. Então abra o seu coração, permita que essa palavra de Deus possa entrar no seu coração, não só no seu ouvido, mas na sua alma, na sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, possa ser de fato o Paráclito, aquele que guia, aquele que vai conduzir a sua vida no caminho de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletaria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos retornar ao tempo comum, o tempo onde nós temos que estar sempre junto de Deus, amando, louvando, adorando a Deus. Nós vivenciamos tantas solenidades, Jesus que vem nos ensinando o quanto é maravilhoso estar na presença de Deus, o quanto é prazeroso querer entrar no céu. Nós temos que, de fato, nos dedicar para querer estar no céu. E hoje Jesus aqui, a gente inicia o Evangelho dizendo que Jesus viu um homem sentado, e ali São Mateus, Mateus estava sentado porque ele era cobrador de impostos. E Jesus diz o que para ele? Segue-me. Então aqui é o primeiro contato, um chamado. É um chamado, a vocação. Quantas pessoas, e a cada um de nós, somos chamados, Somos chamados dentro da igreja, algum compromisso, e nós muitas vezes não acreditamos que é para nós. Mas Deus nos coloca um chamado. Assim, quando Jesus viu Mateus, sentado ali trabalhando, Jesus chama, segue. E ele o seguiu, Ele deixa tudo para trás e segue Jesus. E eu sempre penso assim, imagina naquele tempo, Jesus olha para nós e fala, segue-me. E a gente abandona tudo e vai seguir, Hoje a gente... E não tinha musiquinha, não tinha essa concentração, fecha os seus olhos, E aí aquela meditação, a música, o instrumento, Vai fazendo que a gente entre no céu através da canção, da música, A gente colocando o nosso coração junto de Deus. Naquele tempo não tinha nada disso, então imagine, Jesus olhou para ele e falou, segue-me. Ele seguiu Jesus, porque acreditou, porque sentiu a presença de Deus, acreditou em Jesus. E hoje a gente tem tantas coisas, A igreja praticamente vai dentro da casa, Vai à procura do fiel. E muitas vezes nós não queremos, nós não acreditamos, não queremos ir em busca do nosso Senhor. Esse chamado, quantas vezes nós estamos sendo chamados, para alguma missão, convocados para qualquer tipo de ajuda, e nós não temos, talvez é medo, talvez é falta de coragem, de assumir responsabilidade, mas Jesus nos espera, Jesus nos convida, Jesus nos chama,
E nós temos que abrir o coração, nós temos que aceitar Cristo, né? Nós temos que aceitar esse chamado. Então coloque em seu coração hoje, nessa semana, o que Deus tem te convidado, tem te chamado, né? O que você tem sentido no coração. O que Deus tem tocado no seu coração. Sabe aquele sentimento? Será que eu devo fazer? Será que eu preciso fazer? Então são muitas as coisas que Deus nos toca, né? Deus nos chama a essa vocação. E é algo extraordinário, né? Porque assim, Jesus, ele em algum momento vai, diz a palavra que Jesus estava à mesa na casa de Mateus. Então Jesus estava sentado à mesa, e quando nós falamos sobre a mesa, Jesus na mesa, né? É a comunhão. Jesus sentou, né, ali, distribuiu, é a comunhão. Jesus sentado então à mesa é a comunhão. Jesus quer a comunhão comigo, com você, com cada um de nós. Mas para isso, meu querido irmão, irmã, para que a gente possa ter essa comunhão com Jesus, nós temos que abandonar o nosso pecado, né? De forma bem especial. Tirar esse pecado de estimação da nossa vida, né? A gente é um pecado que a gente vai carregando, levando, e ele já está há tempo na nossa vida. E é considerado estimação, achando que Deus já acostumou, né? Tantas vezes que Deus já sabe desse meu pecado. E a gente carrega isso achando que pode, que é normal, né? Mas não é normal. Para que a gente possa ter essa comunhão, São Mateus aqui, Mateus era cobrador de impostos. Antes de ele ser seguidor de Jesus, né? Que Jesus convidou e ele seguiu Jesus, ele era cobrador de impostos. E naquele tempo, o cobrador de impostos já era considerado automaticamente pecador. Por si falou que era cobrador de impostos, pronto, já era pecador. Por quê? Porque eles roubavam já o povo, né? De fato, eles cobravam a mais, juros, impostos. Eles faziam, coitado do povo, né? Então, eram os empréstimos, assim, terrível, né? Como se fosse empréstimo, né? Então, eram os impostos cobrados muito grandes do povo. Então, para quem trabalhava com isso, já era considerado um pecador. Por isso que muita conversa aqui, os fariseus, né? Como é que pode sentar com cobradores de impostos, pecadores? Então, assim, São Mateus era um pecador. Mas quando ele tem esse encontro com Cristo, ele aceita seguir a Cristo, ele deixa tudo para trás. Então, o que ele era não é mais. É mudar, é transformar, é não ser mais, é não estar mais no pecado. E hoje, quando a gente fala assim, que nós temos um pecado de estimação e não consegue tirar ele da nossa vida, como que eu posso ter a comunhão com Deus? Como é que eu posso estar em comunhão com Cristo? E talvez um exemplo bem prático, né, para a gente entender isso, sobre eu preciso largar de fato esse meu pecado. Se hoje eu estivesse amarrado, né, e talvez assim, braços e pernas, né, então teriam 4 cordas, um em cada braço e um em cada perna, eu estaria amarrado, né? E vamos imaginar que essa corda é o pecado, é o meu pecado, né, que eu carrego em mim. Então eu estou amarrado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: mas em vista do que eu era, para o que eu sou, já mudei bastante. Deus vê, nossa, eu era terrível, eu era isso, eu fazia aquilo. Então assim, eu deixei tudo isso já para trás, falta algumas coisinhas ainda, mas assim, tudo que eu fazia eu mudei, né? E eu não tenho dúvida disso. Nós temos que mudar, nós temos que melhorar, né? Mas nós temos que deixar todo o pecado e ser homem e mulher novas para Deus, né? Então, voltando a talvez esse exemplo, né, de a gente entender o pecado. Então, dos 4 aqui, que eu estou amarrado nos braços e nas pernas, né? Então eu vou me livrando desse pecado. Então eu consegui tirar uma corda, tirei a primeira corda desse braço. E aí eu continuo, né, lutando contra toda a parte do pecado na minha vida, e aí eu consigo tirar mais um pecado, né? E aí eu solto mais um lado, e agora eu solto o lado da perna, por exemplo.
E aí eu venho batalhando e aí eu consigo me libertar de mais um pecado, né? E pronto. Então eu consegui tirar 3 pecados da minha vida, né? Veja que era 4, é um exemplo, né? Veja que era 4 pecados e eu tirei 3 pecados. Porém, eu ainda tenho um pecado. Tá amarrado aqui, ó. Então assim, eu não estou livre. Perceba que eu não estou livre, ainda eu continuo preso nesse pecado. Eu estou amarrado. É exatamente isso, meu querido irmão e irmã, dizer para você que eu sei que às vezes nós temos diversos milhares de pecados, mas nós temos que fazer de tudo para não pecar, para abandonar o pecado, a vida do pecado e seguir a Cristo. Se nós queremos estar nessa comunhão, nós temos que deixar tudo para trás e seguir o novo. Porque não adianta nada eu falar que eu melhorei, que eu sou uma pessoa nova, se eu ainda estou amarrado. Eu não estou liberto. E Jesus quer a nossa libertação. Jesus quer que nós não sejamos escravos de ninguém, principalmente do pecado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos durante esta semana pedir as graças de Deus, né, sobre cada um de nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre a nossa consciência, enfim. Que possamos pedir sempre o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, o Paráclito, para que Ele possa de fato conduzir a nossa vida para esse caminho de luz, para esse caminho da salvação. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por mais uma semana e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.